Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu converso com o artista urbano Luiz Bueno. Eu não sou uma pessoa muito rígida, assim, eu até acho bonito e admiro gente que tem agenda todos os dias do que vai fazer e tal. E eu não tenho. Gosto muito da possibilidade de fazer deslocamentos curtos. Então achei melhor não ter deslocamento nenhum, assim, e simplesmente acordar e estar no meu local de trabalho. Quando eu era mais novo, eu achava que, nossa, um ano é muita coisa, dá pra você fazer um monte de coisa. E eu fazia uns planos assim mirabolantes, achava que, nossa, ia estudar isso, aquilo, ia fazer, não sei o quê. E daí o ano acaba e não tinha feito nem metade do que eu, muito menos do que metade do que eu achava que seria possível. E aí, Bueno? Fala, Gini, tudo bom? Tudo bem contigo, cara? Tranquilo. Agradeço muito por você ter aceitado o convite aí para falar um pouco sobre a sua trajetória. Ah, cara, imagina, é um prazer. E aí quero então começar te perguntando como que você virou freela / autônomo. Bom, foi um processo longo até. Eu já fui freela lá atrás. Só contar então um pouco da minha história, né? Eu sou formado em design lá na Unesp de Bauru e daí quando eu vim para cá, para São Paulo, comecei a trabalhar numa editora e trabalhei durante um ano e pouco assim numa editora como designer e daí eu saí dessa editora e aí eu tive minha primeira experiência como freela. Eu fiquei durante uns 2 anos assim trabalhando como freela para projetos de design gráfico e principalmente ilustração. Fiz muita ilustração para revistas, livros científicos e tal. Mas depois eu ingressei no mestrado e eu parti para uma área que eu queria trabalhar já há algum tempo, que era o magistério, né? O ensino de design em faculdades e tal. E muito cedo eu comecei a dar aula, né? E aí isso virou uma outra profissão e em um certo tempo da minha vida, essa minha atividade acadêmica, ela dominou toda a minha carga horária, né, disponível na semana. Assim, eu trabalhava como professor e coordenava cursos também, dava aula em mais de uma faculdade. E aí, enfim, eu gradativamente abandonei assim essas atividades paralelas com design gráfico para ensinar design gráfico. Mas depois aconteceu que eu comecei isso já há cerca de 10 anos, assim, eu comecei a fazer meus projetos de arte de rua, que era uma coisa que eu já tinha desde lá atrás, assim, mas que eu fazia de forma muito esporádica e tal, e comecei a colocar isso em prática. E começou a virar uma atividade paralela, até o ponto em que deixou de ser só um projeto pessoal para virar também um trabalho, em certo sentido, e eu fui sentindo que eu precisava de mais tempo para lidar com esses projetos. Porque eu gosto disso, né? Eu gosto de dar aula, mas eu também gosto de produzir. E naqueles anos eu acho que ficou muito claro para mim que a produção de arte de rua especificamente, que é o que eu faço, era necessária para o meu próprio bem-estar, assim, porque eu precisava disso para ser feliz mesmo. E aí eu comecei enfim, a ter mais trabalhos, né? Maior volume de trabalho. Eu comecei também por outro lado, a me desligar um pouco do meu tempo dedicado ao ensino de design, né? Então eu trabalhava em 2 faculdades, deixei de trabalhar em uma, né? Abri uma carga horária e nesse momento acho que eu posso dizer que eu já estava freelando de novo, né? Mas daí com projetos relacionados à arte, né? E foi isso, né? Foi uma coisa gradativa até o ponto em que eu tô hoje, que eu sou, posso dizer que eu sou mais artista, né, do que professor, porque eu já não trabalho mais diretamente em nenhuma faculdade e eventualmente eu dou cursos e oficinas, né? Mas a maior parte do meu tempo é dedicado a esses trabalhos relacionados ao universo da arte urbana. Entendi. Pelo que você falou, então, você teve um período muito curto num trabalho fixo, né? E Sim, depois teve
3 fases, assim como freela, mais de design e ilustração, depois dando aula em universidade e agora como artista com a maior parte do seu tempo. E como que foi nessas 3 etapas, assim, lidar com o cliente? Como que você conseguia as pessoas para te chamarem para fazer o que você fazia em cada época? Bom, quando eu saí da editora, bom, uma coisa que eu percebi logo que eu comecei a trabalhar em São Paulo é que existe uma rede, né? As pessoas se conhecem. Então, eu trabalhava numa editora de livros médicos e científicos, editora Lemos, e ela, inclusive, editou a revista Cult. Há muito tempo foi a editora que lançou a revista Cult. Se tornou uma revista bem referenciada assim, naqueles anos. E aí, enfim, as pessoas meio que se conhecem, formam essa rede, né? E aí, quando eu saí da Lemos, eu já conhecia algumas pessoas e algumas pessoas da área já me conheciam. Então, eu comecei a ter alguns trabalhos via essa rede, inclusive para a própria Lemos, eu fiz alguns freelas de ilustração médica e tal. E também eu comecei a disparar meu portfólio para alguns lugares. Fiz bem uma lista, assim. Eu lembro que na época, isso, começo dos anos, começo não, né? Mas, sei lá, 2006, 2007, por aí. Tinha muita editora, né? Tinha muita, ainda... hoje a gente está vendo um movimento de descendência aí das editoras de livros e revistas, né? Mas na época ainda tinha um certo boom. Então eu peguei o endereço de muitas, assim, e fui bater na porta, assim, fui bater na porta e levar meu portfólio para essas pessoas e conseguir alguns trabalhos assim também. Nessa primeira fase, acho que foi meio assim, né? Uma conexão com a rede de pessoas que eu já tinha, né, trabalhando numa editora, e depois eu também fiz esse movimento de ligar, né? Ainda as pessoas falavam muito ao telefone naquela época. Ligava e mandava meu portfólio para vários lugares, e eu consegui alguns bons trabalhos assim também. Havia uma certa demanda, enfim, eu já tinha uma certa prática também com alguns tipos de ilustração. Depois, quando eu ingressei no mundo acadêmico, né, aí a coisa se torna, enfim, eu era contratado CLT, né, então não era um freela, né, a coisa de você dar aula no ensino superior é que são raros as contratações em que você vai dedicar 40 horas da sua semana para aquela instituição, né? Em geral, você dá algumas aulas e pode ser até algum projeto, alguma coisa. Então eu comecei a pegar um certo gosto, né, pela coisa de dar aula. E aí, enfim, quando eu vi, eu estava dando aula em duas faculdades ao mesmo tempo. Era convidado para dar aula um curso específico, sei lá, no Senac. Algumas vezes aconteceu também. E aí eu fui meio que parando, né, com esses projetos de design gráfico, que vez ou outra surgiam, mas surgiam daí, assim, pela minha rede de contatos bem íntima, assim, desde família até alguns amigos que às vezes conhecia alguém que precisava de um projeto específico. Eu ia lá e fazia, assim, mas eu já não tinha nem tempo e também não sentia tanta dedicação, assim, né, para ir atrás desses trabalhos, porque eu estava em outra, né, estava nessa coisa do mundo acadêmico. Daí depois, quando eu começo a trabalhar com arte, daí a coisa acontece de uma forma bem, bem diferente, assim, e que eu acho mais interessante. Se por um lado, né, acho que quando eu trabalhava como freela de design, de ilustração, né, as pessoas vinham, né, muito porque eu ia atrás ou porque já faziam parte dessa minha rede, né, de conhecidos. Na arte não, na arte de rua eu comecei a simplesmente fazer, né, porque para mim não era um trabalho, né, então era um projeto artístico pessoal, que obviamente, enfim, daí a gente entra na questão do que é trabalho, né? É claro que é muito trabalho.
mas é um trabalho pessoal, né? Não era, eu não tinha ambição na época de me manter financeiramente com aqueles projetos. Eu fazia porque eu queria fazer. E aí o retorno começou a vir de uma forma meio automática, assim, sabe? As pessoas começavam a me procurar. Também, claro, pessoas do meu círculo, assim, de amigos. Eu me lembro que eu acho que um dos meus primeiros projetos pagos, assim, dentro desse universo de arte de rua foi através de um professor do IED, o Bruno. Eu não sei se você se lembra dele. Uhum. Cheguei a ter aula com ele. Então, um cara ótimo, assim. Ele me convidou para fazer uma pintura, uma série de pinturas numa casa de estudos e projetos semióticos que ele tem em parceria com outros amigos, não sei se talvez seja Perdizes ali, enfim. E aí ele sabia que eu fazia projetos, que fazia trabalhos de arte de rua e tal, e falou, não, vamos fazer lá. E eu fui lá e fiz. E aí, na partir desse ano, assim, 2014, mais ou menos, eu fiz o Instagram. Eu não tinha Instagram até então. Eu fiz um Instagram só para publicar fotos dos meus trabalhos, para mostrar, para me conectar com a rua. E foi aí que eu conheci o Instagram, inclusive, né? Na época, eu não tinha um grande entendimento sobre essa rede, não. Há 5 anos atrás, mais ou menos. E aí as coisas começam a acontecer, porque aí as pessoas podem te achar. Eu comecei a receber contatos dos mais variados para fazer as coisas mais diferentes, assim. Parte dos contatos, inclusive, eu nem consigo dar conta da demanda. Às vezes as pessoas me pedem coisas que eu não faço, né? Mas às vezes surgem coisas bem interessantes, assim, e de todo modo eu acho que é uma lógica que eu gostei, assim, porque aí você tem as demandas, elas surgem, né? E eu não saio mais, tipo, procurando trabalhos ou fazendo contatos. Aliás, eu sou muito muito ruim nisso. Eu não gosto dessa parte de sair por aí, sei lá, fazendo um marketing do meu trabalho, assim. Eu gosto de fazer o trabalho, né? E aí as pessoas acabam chegando até mim por conta disso. E tem sido assim, né? Nesses últimos anos tem sido assim. Entendi, bem legal. E aí, em relação ao seu trabalho autoral de artista, desde o início ele já teve características semelhantes a como ele está hoje? Sempre teve uma temática que permeou ou uma questão gráfica que se manteve? Eu acho que desde que eu construí uma certa linguagem, sim. No começo eu fiz de tudo, assim, fiz stencil, fiz grafite com spray, rolinho e tal. E aí quando eu chego na linguagem do Lambi, eu acho que aí tem elementos que são, para mim, assim, eu pensando assim sobre a minha obra, eu acho que eu vejo o gancho muito mais na linguagem, porque os temas, né, as temáticas eu mudo conforme eu vou sentindo necessidade de me expressar sobre outras coisas. Mas a minha linguagem tem uma certa coerência, assim, desde que eu comecei a trabalhar com Lambi Lambi há cerca de 10 anos. Legal. Nossa, bastante tempo também, eu não sabia que era tanto. É um tempo já. E aí, cara, como que funciona pra você o dia a dia, assim, nessa produção? Você tem uma rotina definida ou vai meio que conforme vem na sua cabeça ou os clientes surgem? E como que é também essa adaptação que antes você tinha uma rotina mais definida pelos horários acadêmicos, né? Uhum. Pois é, eu ainda tô me achando, viu, nessa parte. Porque eu sou uma pessoa meio caótica com o tempo, assim. Bom, como eu tenho tido trabalhos, né, eu vou, claro, montando a minha agenda conforme os trabalhos vão surgindo. Agora, por exemplo, eu estou tocando um projeto de design, de comunicação visual mesmo, de uma exposição, que inclusive remonta à minha época de trabalho com design gráfico diretamente, mas que eu acho interessante porque hoje eu tenho uma outra visão sobre o espaço, assim, né? Então, eu me sinto muito mais à vontade, só uma reflexão do que eu estou fazendo agora com você.
Mas eu acho que eu me sinto muito mais à vontade para trabalhar com projetos de comunicação visual de uma exposição, por exemplo, porque eu tenho hoje uma percepção do espaço que é bem diferente por conta dessa minha experiência com arte urbana, assim. Mas a minha rotina, ela varia muito de acordo com os projetos. Então, estou tocando esse projeto agora, estou meio focado nisso, né? Mas são projetos que dependem muito você faz um estudo, manda, né? E aí isso vai para uma outra instância, depois volta, né? E eu tenho esses tempos de intervalo. Nesses tempos de intervalo, como está sendo hoje, por exemplo, eu vou tocando coisas pessoais, né? E aí, às vezes, quando eu acho que eu tenho muitas demandas, eu meio que faço uma agenda, né? Faço uma agenda para alguns dias ou para uma semana. Eu não sou uma pessoa muito rígida, assim. Eu até acho bonito e admiro gente que tem agenda todo dia, assim, do que vai fazer e tal. Eu não tenho. Uma boa parte é no instinto, mas quando eu sinto que eu tô com tempo livre e eu tenho várias demandas, daí eu vou meio que me organizando por questões de prioridade, enfim, eu tenho que tocar, né? Mas é um grande desafio, assim, saber balancear o tempo livre para tocar os projetos pessoais, que no meu caso, assim, são essenciais, assim, eu não posso ficar muito tempo sem fazer os meus projetos, né? Mas também dedicar a fazer coisas relativas, né, mais ao meu universo profissional, porque, por exemplo, hoje eu vendo produtos, né, eu vendo prints, stickers, mugs e coisas do tipo. E eu já tenho uma certa lista de coisas que eu tenho que fazer relativo a esse universo, né? Então eu vou meio que compondo a minha agenda pensando nessas demandas, né? Nas demandas de trabalho, nas minhas demandas de projetos pessoais e nas minhas demandas de trabalho pessoais, digamos assim, né? Que são esses produtos que eu vendo. Entendi. Essa questão, principalmente do trabalho pessoal que vai para a rua, ainda envolve muito final de semana? Envolve, então, isso é uma questão, assim, eu gosto de fazer lambe, o meu dia mais perfeito de sair pra rua e colar é domingo de manhã. Aliás, assim, se você sair num domingo de manhã pela cidade andando, provavelmente você vai ver algum grafiteiro, vai ver gente fazendo coisas na rua, porque é um dia gostoso, porque tem menos gente na rua, né? Você tem um movimento muito mais propício. Fazer durante a semana, por exemplo, é impraticável, a não ser que seja, claro, um trabalho ou encomendado ou, enfim, em espaços que você foi convidado para fazer e tal. Mesmo assim, eu prefiro durante o final de semana por conta do movimento, né? Então, também isso é uma coisa que é um pouco diferente mesmo na minha rotina, porque eu gosto de tirar pelo menos um dia do final de semana para descansar, para, enfim, fazer outras coisas, né? Mas, em geral, ou sábado ou domingo eu estou fazendo alguma coisa. Legal. E aí, em relação ao espaço físico, você produz na sua casa mesmo ou você tem um estúdio para ter até espaço, dependendo, porque tem vários lambes que são bem grandes, né? Hoje eu moro numa casa mesmo, né, de vila, que virou meu ateliê também. É um sobrado, né? Então eu tenho um certo espaço, assim, tem uma área de fundo onde virou um espaço para colagem de lambes. Então eu tenho dado oficinas aqui em casa também para grupos pequenos, assim, de 6, 7 pessoas. E aí a gente tem um espaço de experimentação no fundo da casa, que a gente já está fechando, inclusive, de lambe. Então, enfim, foi um projeto mesmo, assim, eu morava num apartamento antes e estava se tornando impraticável, embora eu tivesse um cômodo que era o meu estúdio, pela dimensão das coisas estava ficando um pouco impraticável trabalhar num apartamento, assim. E aí eu resolvi vir para uma casa e aí minha vida mudou. E, de fato, fiz alguns projetos grandes, por exemplo, no ano passado. Eu me lembro que quando eu mudei para essa casa, a primeira coisa que eu fiz foi uma tela que tinha sido encomendada para mim por um português,
que ele queria uma tela com 2 metros de altura. E acabou tendo 2 metros por 1,70 de largura, assim. E aí eu lembro que ele me fez esse pedido um pouco antes de eu me mudar. Eu estava naquele processo, sabe, de procurar casa, apartamento. Eu falei, bom, já que eu vou me mudar, eu nem vou mexer com esse negócio agora. Eu vou deixar para encomendar a tela, enfim, tudo depois, porque eu não vou trazer para esse apartamento. E logo que eu me mudei, eu tive que até meio que conversar com o cara, né? Uhum. Eu sumi assim, de repente, o cara era muito de boa, né? Mas eu falei, não, cara, me dá um tempo por conta disso, por conta desse processo. E aí, quando eu me mudei, foi libertador, assim, ter um espaço legal para colocar a tela, sabe? Eu não precisar ficar, tipo, arrastando o móvel para lá e para cá para ficar lidando com coisas de grande dimensão, sabe? Tipo, eu tinha um espaço tranquilo, assim, para fazer o trabalho, né? Então, eu acho que isso é essencial, assim, para mim era muito necessário que eu tivesse um espaço. Pensei em algum momento também alugar um ateliê ou alguma coisa assim, mas uma coisa que me enche o saco em São Paulo são os deslocamentos. Gosto muito da possibilidade de fazer deslocamentos curtos. Então, achei melhor não ter deslocamento nenhum, assim, e simplesmente acordar e estar no meu local de trabalho. Entendi. É interessante essa questão do quintal até que você falou, porque o seu trabalho, por ser arte de rua, tem muito a ver com espaço, né? Como você até falou, que te dá mais conforto para fazer um trabalho de design, por exemplo, porque você tem uma noção de espaço diferente. Então, é muito legal que tenha feito essa diferença, assim, faz sentido. Não, total, assim, eu tenho um pequeno quintal, eu tenho um céu, eu tenho muro, né? Então eu posso pintar, posso usar spray, posso, enfim, fazer coisas que eu não podia fazer no apartamento. Demais. E aí, cara, em relação a finanças, como que é para você lidar com essas várias frentes também, né? Porque você comentou de dar alguns cursos, tem os seus trabalhos de cliente, tem as vendas do seu trabalho, que é uma produção pessoal, e não sei também se eventualmente tem algum trabalho com galeria ou para galeria. Sim, tem tudo isso aí. Assim, tem sido um processo, né? Como quando eu comecei nesse universo da arte urbana, eu ainda era muito professor, né? Eu não tinha muito que me preocupar com isso, porque o que entrava de grana era uma coisa a mais e tal, mas, tipo, a maior parte dos meus sentimentos vinha da minha profissão como professor. Só que eu fui fazendo uma mudança gradativa, né? Então, de repente, a questão de uns 3 anos, assim, a maior parte das minhas rendas começaram a vir do Lambi Lambi, das coisas afins, assim. E aí, enfim, é algo é isso, faz 3 anos, sabe, que eu tô, de certa forma, me mantendo com isso, né? Então é algo relativamente novo para mim. Mas, enfim, são questões assim que eu tenho pensado, né? E uma coisa que é muito clara para mim é a coisa de você ter que ter uma reserva, né? Porque às vezes entram trabalhos seguidos assim, né? Esse ano eu tive alguns projetos grandes que entraram, outros trabalhos menores, também, enfim, as vendas elas acontecem todo mês, né? Eu já estou com uma loja na internet há um ano e já tenho vendido meus produtos também através de outras lojas, né? Físicas, também já há mais de um ano. Então, já deu para entender um pouco a logística da coisa e até o quanto que eu ganho com isso, né? Por outro lado, né, tem esses projetos grandes que entram, né, e que não dependem muito de mim, eles vão acontecer de maneira que eu acho que é tudo muito instável, né, de certa forma, né? Diferente de quando eu fui freela lá atrás como ilustrador, teve uma época em que eu fui freela, eu fazia trabalhos mensais para uma revista, assim. Às vezes variava um pouco a quantidade de trabalhos e tal, mas eu sabia que todo mês eu tinha esse trabalho. E agora não, né? Então, eu estou sempre trabalhando porque quando eu não estou com projetos remunerados, eu tenho os meus projetos pessoais, que são muitos, né? A fila, inclusive, é muito grande. Então, eu acabo sempre tendo trabalho. Mas eu acho muito importante ter uma reserva de grana, sabe? Para que você consiga passar, assim, os momentos de menos trabalho, né? E mais projetos pessoais tranquilamente.
Porque inclusive é bom, assim, eu gosto. Às vezes eu me imponho férias, né? Tipo, saio de férias e fico 20 dias sem ver e-mail, sem nada, aviso todo mundo e tal, mas tipo, não toco trabalho nenhum durante esse tempo, né? Porque é necessário, eu preciso respirar um pouco, assim. Mas às vezes quando você tem, sei lá, uma semana tranquila e tal, eu acho bom, bem bom até, porque eu tenho muitos projetos pessoais e aí eu consigo dar mais vazão. Você comentou dessa fila e também voltando um pouco na questão da organização lá, cara, só de conseguir ter uma fila e não entrar em choque com isso já tá ótimo. É, eu, com certeza. E, bom, você havia me perguntado também sobre coisas, né, tipo galerias e coisas do tipo, né? Tem rendas dos mais variados. Por exemplo, uma coisa que tem acontecido também, que agora eu já vou começar a fazer estatística disso também, enfim, pode entrar como uma renda certa, é, por exemplo, o licenciamento de imagens para livros. Várias editoras já me procuraram, editoras de livros didáticos, para pedir minha autorização para o uso de uma imagem para uma publicação tal, né? Claro, é uma renda pequena, né? Assim como o que eu tenho vendendo prints, stickers, não é pouco, mas são vários tipos de rendas que às vezes não são tão grandes, mas que, claro, quando elas se somam ao todo, ajudam um tanto, né? Então, que eu, inclusive, eu preciso melhorar nesse sentido. Eu acho que eu ainda tô me organizando melhor com essas questões, assim, porque são muitas frentes para lidar. Ah, mas é bem legal essa variação, né, interessante também, até pela amplitude que o trabalho pode tomar, né. Sim, sim. E aí, em relação a essa carreira como artista, você tem algum plano, seja de curto ou longo prazo? Tem algum tipo de planejamento que você faz mesmo específico? Eu tenho, assim, alguns planos para realização de projetos. Como eu falei que eu tenho uma fila aí de projetos pessoais que ficam na minha cabeça, ou às vezes nas anotações. Por exemplo, esse ano, até o final do ano, eu quero realizar alguns projetos, não muitos, porque inclusive a gente já está caminhando para o final, né, do ano, já estamos na segunda metade, então não tem tanto espaço para fazer coisas enormes, mas tem alguns projetos que eu já quero tirar da fila, né? Então, né, os meus planos são sempre nesse sentido mais anuais, assim, eu não tenho metas para longo prazo, não, né? Eu vou fazendo as coisas e elas vão acontecendo, sim, né? Mas eu gosto de... Eu acho que uma percepção, até vou dividir uma coisa contigo, eu tô ficando velho, né? Eu já tô chegando perto dos 40 anos já. E uma percepção que eu comecei a ter nos últimos tempos é a da duração de um ano, assim. Quando eu era mais novo, eu achava que, nossa, um ano é muita coisa, dá para você fazer um monte de coisa. E eu fazia uns planos, assim, mirabolantes, achava que, nossa, ia estudar isso, aquilo, ia fazer, não sei o quê. E daí o ano acaba e não tinha feito nem metade do que eu, muito menos do que metade do que eu achava que seria possível. E eu achava que isso era um problema meu, mas depois eu comecei a ver que não, o problema é do tempo mesmo, o tempo é limitado, né? Um ano não é tanto tempo assim, um ano são 12 meses. E eu sei mais ou menos o que dá para fazer num mês, né? É só meio que multiplicar isso por 12 e você começa a ter uma noção um pouco mais própria do que é o período de um ano. E aí, enfim, né, claro, tem gente que consegue, por isso que tem gente que faz projetos para 5, 6, 10 anos, né? Começa a ter um entendimento até de um volume de tempo maior. Mas a questão é que um ano, para mim, é uma medida interessante, porque eu sei mais ou menos o que eu consigo tocar dentro desse período e vou meio que pensando nessa estrutura assim, de tempo. É legal essa questão do entendimento do tempo também, porque é muito importante você continuar a produção que não seja para clientes, né. Então, saber planejar bem o ano, acho que é importante para nunca parar, assim, numa carreira artística. Ah, com certeza, justamente, assim, sei lá, tem projetos que eu sei que estão, né, na minha cabeça, que eu sei que, sei lá, eu vou precisar de uma semana para fazer isso, sabe? Eu vou precisar de alguns dias, né? Ou vou precisar de um mês. Então, eu acho que hoje eu já tenho uma percepção melhor
do tempo e aí eu consigo encaixar mesmo, né, os meus projetos pessoais nesses intervalos. Legal. E cara, tem alguma história nessa carreira de freela que foi marcante pra você, assim, algum momento de virada ou alguma coisa que foi muito interessante e você gostaria de compartilhar? Não sei, assim, fazendo freela, né, de arte, né, você se coloca em muitas situações, assim, porque ser freela no universo, por exemplo, do design gráfico e da ilustração, que é algo que eu já fui, meio que te coloca numa certa rotina, assim, né? E com a arte urbana, com a arte em geral, mas com a arte urbana, eu acho que as coisas são muito mais heterogêneas, eu diria, do que era quando eu fui freela, ilustrador freela por um tempo, assim. Porque as demandas são muito diferentes, o público em si é muito diferente, assim. E eu não sei, eu gosto de pensar um pouco nas pessoas que eu conheci fazendo arte, sabe? Desde pessoas conhecidas, assim, né? Tipo o Dan Stubach, por exemplo. Por duas vezes eu fui fazer o Pelé na casa dele, assim. Que eu fiz uma vez e daí deu infiltração na parede lá. E aí começou a sair, a parede começou a pintura começou a rachar e levar o lambo embora. E aí ele consertou e tal, e eu fui fazer de novo. Só que aí o Pelé com a camisa do Brasil, porque inclusive ele é corintiano, né? Tava lá o Pelé com a camisa do Santos. E aí ele pediu para fazer com a camisa do Brasil. E conversei bastante com ele, assim, na segunda vez ele estava ainda meio saindo, mas a primeira vez ele ficou comigo lá, trocando ideia. E é interessante, né, um cara super interessante, assim, que eu conheci através, né, da coisa do Lamb, né. Quando eu fui fazer, por exemplo, na redação do Nocaute, blog do Fernando de Moraes, né, que é um jornalista das antigas, né, autor de vários livros aí de sucesso. Esse ano eu li um dele, O Corações Sujos, que é um cara fantástico, assim, também fiquei trocando ideia, no final tomamos uísque e foi super divertido, assim, no final. Foi um sábado, passei a tarde toda, assim, no final, e lá trocando ideia com ele, a família dele, e pessoas completamente desconhecidas, assim, né? Eu me lembro que a primeira pessoa que me chamou insistiu pra caramba comigo para eu fazer um Pelé na casa dela, assim, que foi um cara super simpático, mora em Guarulhos, e aí ele me convidou, ele, tipo, na época nem tinha Instagram ainda, eu acho. Ele ficou procurando em Tumblr que eu tinha, coisas assim, e me chamou pra ir lá, né? E eu chego na casa dele, tipo, o cara é um colecionador de arte, assim, né? Tipo, frequentava feiras e conhecia um monte de gente e tal, e cheio, né, de pinturas e tal. E aí fiquei lá fazendo o Pelé com a Mulher Maravilha, que era uma versão antiga que eu tinha feito, assim, tipo, que o cara ele desenterrou na internet e falou, olha, você fez esse aqui, eu queria que você fizesse pra mim. Ah, beleza, vamos fazer então, né? E aí foi super divertido, assim, essas pessoas que a gente vai conhecendo. Eu acho que o melhor pra mim são essas histórias, assim, sabe, de trocar ideia com uma galera que é, de fato, muito heterogênea e que me proporciona momentos assim super interessantes, porque eu acho que quem trabalha com arte tem um interesse pelo humano, né? Pela diversidade humana, assim. Eu sou uma pessoa que me interessa, assim, por isso, por estilos de vida e culturas diferentes, né? E quando você está em contato com esse tipo de demanda, né? Você vai acabar trombando, né? Com pessoas muito legais e com histórias interessantes. Muito legal. Eu fiquei curioso se você chegou a vivenciar meio que o outro lado, assim, da arte de rua, que é se teve gente que reclamou, alguma questão com polícia. Sim, sim, cara. Quem trabalha com arte de rua não tem como você separar uma coisa da outra, assim, né? Claro, tem gente que hoje tem muita gente na real que não muita, mas tem alguns artistas que trabalham só com trabalhos comissionados ou com convites, né? Então aí são pessoas que nunca vão ter problema, né? Eu não, né? Eu trabalho muito na tática da guerrilha ainda, né? Tipo, eu me ocupo de lugares que estão aí à disposição na cidade, mas
grande parte das vezes eu não tenho autorização. Claro que eu tenho também uma coisa que a rua me deu foi uma percepção muito clara do que são os lugares, né? Existem lugares onde você tem uma permissão muito informal para fazer. Por exemplo, tapumes de obras, né? Ou alguns tapumes, assim. Aqui na cidade, no centro mesmo, se você passar pela Rua da Consolação, se você passar pela Brigadeiro Luiz Antônio, perto ali da Estação Vergueiro também, tem algumas áreas, alguns prédios que foram interditados ou vão ser demolidos, que foram cercados com os tapumes. São os tapumes até ruins para grafite, assim, são os tapumes ecológicos. Eles meio que vão se desfazendo com o tempo. E eu tenho feito muito nesses tapumes, assim, que é uma licença quase que já dada para você trabalhar, não tem problema. Mas existem lugares em que você pode correr um certo risco, né? Nesses 10 anos de Lamb e um pouco mais de grafite, né, e outras coisas, já me coloquei em situações de risco, assim, já fui para a delegacia, já tive que conversar com o policial. Acontece, né? Mas a maior parte, né, das reações são muito positivas. E quando eu sei que há um certo risco, hoje em dia é raro eu me colocar nessas situações assim. Mas eu já sei, né? Eu já sei que, sei lá, se eu fizer em tal local, pode haver um problema. Mas, sei lá, faz parte. Eu acho que é um pacote completo, sabe? Trabalhar com arte de rua também é vivenciar um pouco desse universo meio nebuloso aí do que é autorizado, o que não é, o que é legal, o que é ilegal. Entendi, cara. Por último, então, eu queria te perguntar se você pudesse dar uma ou algumas dicas para você mesmo no passado sobre essa vida de freela, quais seriam? Nossa, cara, é... eu daria um monte, viu? Porque a vida a gente só tem uma, né? E aí, quando viu, já foi. Mas enfim, né? É só um exercício interessante. Eu acho que eu focaria mais em estudar algumas coisas, desde, sei lá, processos gráficos, sabe? Tipo, esse ano, por exemplo, eu fiz um curso de xilogravura, que é algo que eu conheço, né, em teoria e tal, mas eu nunca tinha eu mesmo entalhado uma madeira e tal. Eu queria ver como é que era o processo mesmo de tintagem das matrizes e impressão. É algo que eu podia ter feito lá atrás, assim, né, se eu tivesse me focado um pouco mais assim no que eu estava fazendo. Então, eu acho que esse tempo reservado a estudar coisas que são correlacionadas com aquilo que você faz, mesmo que aquilo não tenha uma aplicação prática imediata, isso é muito importante, sabe, para a formação de um repertório grande. E eu acho que, sei lá, estudar é sempre uma questão que eu acho que eu reforçaria em mim, porque eu sempre gostei de estudar, mas eu era muito disperso, assim, estudava coisas mais aleatórias, ou sei lá, ia ler um livro de filosofia cabeção e tal, que é importante, né? Não me arrependo das minhas leituras nenhumas, assim, só que eu ordenaria um pouco melhor esse tempo, assim. E não sei, eu acho que se eu, eu acho que as coisas acontecem no seu tempo, né? Mas eu comecei, de certa forma, um pouco tarde até na arte urbana, né? Eu já tinha mais de 25 anos, vai, quando eu comecei a fazer grafite, coisas assim. Olhando para trás, eu vejo que é um fruto de toda uma história minha, mas se eu pudesse, eu teria dado um toque assim, ó, meu, vai lá fazer alguma coisa na rua e tal, para você começar a entender como é que é essa história, porque de começar a trabalhar, fazer os trabalhos, né, na rua, até eu de fato me senti à vontade e dominar assim um pouco mais a linguagem, levou um bom tempo, foi um processo longo, assim. Eu acho que seriam coisas que eu teria me alertado, assim. E várias outras, viu? Eu não vou nem. Eu acho que essa é uma pergunta muito capciosa, porque se eu ficar pensando aqui, eu vou lembrar de um monte de coisas que eu teria feito diferente. Mas, enfim, a vida é assim mesmo. Muito bom. Acho que é isso então, cara. Agradeço de novo por você ter dedicado um tempo aí, aceitado esse convite. O prazer foi meu, cara. Acho bem interessante seu projeto e te parabenizo aí também
pela iniciativa, porque eu acho que falta isso mesmo. Também, ó, no meu tempo não tinha isso. Quando estava tipo, saindo da faculdade, eu adoraria ter ouvido essas histórias. Demais, cara. Muito obrigado. A gente se fala então, Bueno. Valeu, Vini. Abraço. Abraço.